Muito bem. Aqui o Bruno Henrique diz, qual o valor da multa, professor? Travou aqui. Então, nós temos dois tipos de multa. A multa de mora e a multa de ofício. Ah, o Bruno já pegou. Então, a multa de mora está no artigo 61 da Lei 9.430 de 96, é de 0,33% ao dia até o limite de 20%. A multa de ofício é de, no mínimo, 75%. Está no artigo 44 da mesma lei, 9.430 de 96. E ela pode ser agravada para 150% se houver intuito de fraude e pode ser aumentada em mais 50%, indo para 225%, se você não entregar os documentos solicitados pelo auditor fiscal no prazo concedido por ele. Então, existem várias hipóteses aí, né? Mas a primeira delas é que se você simplesmente está em aberto com o tributo, esse tributo vai ser exigido. Como vai ser exigido esse tributo? Pela lavratura de um auto de infração e imposição de multa. Todos os tributos lançados por homologação, e a maioria dos tributos no Brasil são lançados por homologação, normalmente os tributos federais, como por exemplo, imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, contribuições previdenciárias, IPI, veja, são tributos lançados por homologação, em que cumpre ao contribuinte, verificando a ocorrência do fato gerador, calcular o montante, recolher e aguardar. Se o contribuinte não recolheu o tributo, ele está sujeito a exigência desse tributo. E essa exigência será necessariamente pela lavratura de um auto de infração e imposição de multa. Às vezes eles não chamam de auto de infração, chamam de notificação de lançamento. É a mesma coisa, é um auto de infração e imposição de multa. Que o tributo vai ser exigido, e vai ser exigido com multa de ofício e multa de mora, as duas multas. Agora, e se essa conduta constituir em tese crime contra a ordem tributária, será lavrada a representação fiscal para fins penais, mas essa representação fiscal data vênia não deverá ser encaminhada ao órgão competente antes de terminado o processo administrativo fiscal, a que se refere o decreto 70.235/72. Veja, esse decreto é um decreto do Poder Executivo, que regulamenta várias leis, mas todo tributo federal será exigido dessa maneira. E os tributos estaduais e municipais serão regidos por decretos estaduais e municipais que vão ter exatamente esse mesmo formato. Vejam, senhores, tanto os estados quanto os municípios autuam e exigem seus tributos através de um processo administrativo que tem exatamente este mesmo formato aqui. Então vejam, aqui eu estou notificando o sujeito passivo para pagar a dívida no prazo de 30 dias ou oferecer impugnação. Muito bem. O contribuinte, por seu turno, ele vai oferecer impugnação. Se ele impugnar, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso 3, e esse contribuinte terá direito à certidão positiva com efeito de negativa, a que se refere o artigo 206 do Código Tributário Nacional. Vejam o que diz o artigo 206 do CTN. Ele diz: tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a decisão de que a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Então,
Veja só, esta certidão a que se refere o artigo 206 do CTN é uma certidão que diz, olha, existem débitos tributários lançados contra esse contribuinte, mas referidos débitos estão com a sua exigibilidade suspensa e, portanto, é lavrada esta certidão, chamada certidão positiva com efeito de negativa. Esse contribuinte, vejam, senhores, esse contribuinte não está irregular perante a Fazenda Nacional. Ele está absolutamente irregular. Ele pode participar de licitações públicas, ele não pode ter seu nome inscrito em dívida ativa, ele não pode sofrer ação de execução fiscal. Por quê? Porque está discutindo a dívida no âmbito administrativo e a impugnação por si só, desde que tempestiva, evidentemente, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso 3 do CTN, que diz: suspendem a exigibilidade do crédito tributário, inciso 3, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Ora, a impugnação de lançamento é uma reclamação ou um recurso nos termos das leis reguladoras do processo administrativo fiscal? Sim, é. E, portanto, a impugnação por si só suspende a exigibilidade do crédito tributário. Veja que se o sujeito não impugna ou impugna intempestivamente, e impugnar intempestivamente equivale a não impugnar, então é lavrado um termo de revelia e o processo vai para a cobrança amigável, onde ele vai receber nova notificação dizendo que ele tem 30 dias para pagar a dívida. Agora, ou ele paga ou a dívida será inscrita. Então, haverá a inscrição da dívida ativa, da qual haverá a extração de uma certidão, que é a chamada certidão da dívida ativa, que é o único documento que instrui a ação de execução fiscal. E então será distribuída contra esse contribuinte a ação de execução fiscal. Certo, senhores? Dúvidas? Dívidas? Veja, nós vamos ficar por aqui. Nós vamos ficar aqui na notificação do sujeito passivo e na sua impugnação. E na próxima aula a gente continua a partir da instrução processual, que nós vamos ver que depois do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, essa instrução processual é a mais ampla possível, mesmo no processo administrativo, porque a Constituição Federal de 88, ela disse que é garantido aos acusados em geral o direito de ampla defesa e contraditório, né? Garantindo-se a todos que esse direito à ampla defesa e ao contraditório seja exercido em sua plenitude, né? Então, nós, a partir da próxima aula, vamos verificar isso. Ainda em relação à nossa disciplina, veja, então aqui nós tivemos um introito do processo administrativo fiscal e viemos aqui até impugnação, né? Na próxima aula nós vamos enfrentar o restante desse fluxograma aqui, se houver tempo, porque há muitas questões a serem discutidas. Mas, vejam só, senhores, nesse semestre letivo, né, nós teremos aquilo que a gente chama de atividade interdisciplinar. Essa atividade interdisciplinar será a elaboração de um mandado de segurança em matéria tributária. Esse mandado de segurança vai ser feito pelos alunos, e ao ser feito pelos alunos, ele vai valer
tanto para a nota de direito tributário, direito financeiro, tributário aduaneiro, quanto para a nota de prática jurídica tributária, da professora Josiene. E eu vou fazer uma pergunta para os senhores responderem sobre esse mandado de segurança. A professora Josiene também vai fazer pergunta e provavelmente esse mandado de segurança vai ser também, vai servir como trabalho interdisciplinar da ação da matéria direito processual civil. Então vão ser várias disciplinas que vão utilizar a interdisciplinariedade. No ano passado já era para ter sido feito isso, não foi feito porque, enfim, foi por causa da pandemia, mas esse ano, nada obstante a pandemia, nós vamos ter atividade interdisciplinar. E a perguntinha que está no Moodle é... Professor, isso será em grupo ou será individual? Será individual. Não será em grupo. Entendeu? E a nota vai somar com a nota da P1, da P2 e vai dividir por 3. Então nós teremos 3 avaliações. A P1, P2 e a atividade interdisciplinar, que vai valer também 10 pontos, como a P1 e a P2. E a propósito disso, vou interromper a gravação aqui, 1 minuto, por favor.